Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que apresenta programas diários com aulas para o ensino médio. Sou o professor Alejandro e o tema de hoje é a relação sociedade-natureza, conteúdo importante para os estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Bem, na nossa aula de hoje, então, na relação sociedade-natureza, é o nosso tema. Nessa relação, nós temos aí, então, a forma com que a humanidade, com que os seres humanos, eles vão interagir com o seu espaço, principalmente com os espaços naturais, obviamente transformando esses espaços naturais em espaços antrópicos, ou seja, espaços relativos ao ser humano, tá? As transformações humanas. O conteúdo, de acordo com o nosso currículo estadual, nós temos aí relação sociedade ou homem-natureza, tá? A habilidade, compreender a relação entre o desenvolvimento das técnicas produtivas e a apropriação e exploração dos recursos naturais para fins econômicos. Então, a gente vai falar sobre esses recursos naturais, vendo aí a questão da necessidade desses recursos e também da transformação deles para a nossa melhor sobrevivência, para a nossa comodidade, para o nosso bem-estar no dia a dia. Então, nós temos a primeira coisa, os recursos naturais, ou seja, recursos da natureza. Esses recursos, eles são provindos aí das camadas externas da Terra. Então, nós temos três camadas externas, que são as camadas litosfera, atmosfera e hidrosfera. Lembrando que a litosfera, então esse prefixo aí, litos, a gente tem o significado de rochas. Já a atmosfera, átomo, nós temos gases. E hidrosfera, hidro, vem de água. Tá? Então, a camada das rochas, camada dos gases e a camada das águas. Bem, esses três elementos, essas três camadas, elas vão se combinar formando aí a chamada paisagem. Lembrando que paisagem é tudo aquilo que está ao alcance da visão, tá? Tudo aquilo que nós vemos. Então, limitado aí muitas vezes pelos espaços, dentro de uma sala, você tem ali a limitação das paredes, você tem muitas vezes no espaço aberto, qual que vai ser a limitação? A linha do horizonte. Então você vai ter, de acordo com a sua visão, você vai ter as características da paisagem. Lembrando que a paisagem não é o único sentido desse elemento, desse conceito. Lembrando que outros sentidos, como a audição, o olfato, o tato, eles podem também e fazem parte da paisagem. Então, se eu chego em uma determinada sala, em um determinado ambiente, o cheiro daquele ambiente, ele vai caracterizar, ele vai caracterizar também aquela paisagem. Por exemplo, eu com minhas filhas fiz uma viagem. Nessa viagem eu levei um frasco de perfume. Toda vez que eu uso esse perfume, elas dizem, nossa, tem cheiro de tal lugar. Ou seja, aquele cheiro do perfume que eu uso, lembra para elas aquela paisagem. Tá? Então, o olfato também faz parte da paisagem. A gente tem também aqui a relação na harmonia, a harmonia na relação sociedade com a natureza. Então, no início dessa relação, a gente vai ver uma certa harmonia entre a natureza e o ser humano. E a gente vai ver isso na história. Tá? Então, nas sociedades primitivas, nós temos aí o ser humano ele fazendo a caça, a pesca e a coleta como atividades produtivas. Nessa relação, a gente vai ter depois o que era produzido, o que era caçado, o que era pescado, o que era coletado, era dividido entre a população daquela tribo, daquele grupo, de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, tinha uma distribuição digamos assim, justa, dentro daquela sociedade. E nessa relação, no trabalho produtivo, a gente vai ter uma certa harmonia nessa produção. Então, não existia excedente, restos, sobras. Então, sobrava ali, matou um animal, o que sobrava era muito pouco. E caçava um animal ali, de um porte maior, dava para alimentar a tribo inteira. E mesmo que caçasse um animal menor, você distribuía a carne de acordo com a necessidade de cada um. Então, nem todo mundo vai precisar exatamente da mesma quantidade de carne. A questão da justiça e igualdade, a gente vai ter que pensar muito bem nessa questão, porque a igualdade não é simplesmente, igualdade e justiça não é simplesmente você dar igual para cada um, mas de acordo com a necessidade também de cada um. Somos indivíduos e cada um com uma identidade, com uma necessidade diferente também.
Então, as sociedades primitivas, elas tinham essa harmonia, pegava na natureza o que era necessário para a sua sobrevivência, sem causar grandes impactos à natureza. Conforme o passar da história, a gente vai ter aqui, por exemplo, sociedade grega e romana, a gente já tem as primeiras cidades surgindo, então as primeiras vilas, né, a urbanização já aparecendo, a necessidade de proteção tanto da sociedade, quanto a invasões, como também a proteção dos próprios alimentos que eram produzidos, mas ainda dentro de uma certa harmonia. Lembrando que depois da Revolução da Agricultura, lá 10 mil antes de Cristo, a gente vai ter essa sociedade já fazendo maiores intervenções na sociedade, na natureza. Então, a gente já vai ter aí a plantação acontecendo, a gente já vai ter a pecuária acontecendo, e aí com a urbanização, e a gente falando ainda desse império grego e romano, a gente já vê maiores intervenções. Então, cidades inteiras esculpidas nas pedras ali, né, em montanhas. Então, a gente vai ter a alteração da natureza, mas ainda existia uma harmonia entre essa relação, né, do ser humano com a natureza. Então, os impactos ainda eram pequenos da sociedade sobre a natureza. Quando que a gente vai começar a ver maiores impactos? Os grandes impactos, né, e o fim que a gente pode dizer aí dessa harmonia, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Então, lá no século XVIII, quando acontece a primeira Revolução Industrial, a gente tem a sociedade de consumo e uma alta produtividade. Lembrando que na sociedade colonial já vai caminhando para isso. Então, a gente vai ver aí o fortalecimento do comércio, a importância aí do consumo. Quando tem a Revolução Industrial, a gente vai ter, em definitivo, aí essa sociedade de consumo. Então, após a Revolução Industrial, a alta produtividade e até mesmo as propagandas, elas vão estimular com que a gente consuma cada vez mais, com que a gente compre cada vez mais, comprar, inclusive, coisas que a gente nem precisa, né? Principalmente a questão da propaganda. Se eu olho uma propaganda e vejo assim, ó, tá de promoção, eu não preciso daquilo, mas está de promoção, eu vou perder essa barganha. Mas, como diz mesmo o pai do Cris, né, um grande filósofo da atualidade, o pai do Cris sempre diz assim, se eu não comprar nada, a economia é maior. A gente precisa muito também lembrar disso para ter essa harmonia com a natureza. Se eu consumir apenas o que eu preciso, até mesmo a minha economia é maior e eu vou também estar contribuindo para quê? Para a preservação da natureza. Tá? Então, essa sociedade de consumo, onde eu compro, inclusive, coisas que eu não preciso, sem falar a quantidade de embalagens que a gente consome, né? Tudo que a gente compra tem que vir embalado. Quanto de lixo eu vou produzir no final de um dia? Quanto de lixo eu vou produzir no final de uma semana? Tá? Então, eu preciso ter essa consciência também do que eu utilizo e não simplesmente ser sugado por essas propagandas. Você entra em qualquer aplicativo de compra, você vai ver lá quantos anúncios tem de coisas que você nunca pensou em ter na vida, mas o anúncio é tão bem feito, a propaganda é tão bem feita que você acaba até mesmo comprando. Tá? Então, a sociedade de consumo te leva a esse consumismo, certo? E justamente ao fim desse equilíbrio que existia entre a sociedade e a natureza. Uma produção, né, elevada, uma produção gigantesca, e a gente vai tendo cada vez maiores impactos na natureza. E aqueles recursos naturais, a retirada mesmo de material rochoso, né, de minérios, a gente vai vendo essa retirada de material e aí essa produção afetando, sim, o meio ambiente. A gente vai ver aí a questão da dinâmica do ar mesmo, para essa produção. Eu vou ter emissão de poluentes na atmosfera. Com essa emissão, então, eu vou ter aí problemas ambientais. O primeiro deles, a gente vai citar aqui o efeito estufa. Então, o efeito estufa, que é um processo natural, mas que é agravado pela ação humana. Então, a gente vai ter aí o ser humano, ele, ao fazer uma produção industrial, por exemplo, eu vou ter ali vários poluentes sendo emitidos na atmosfera. Principalmente, não só a indústria, mas eu tenho também a questão aí a questão automobilística, né? O trânsito dentro das cidades. Então, esse trânsito, olha a quantidade mesmo de veículos que eu vou ter dentro da cidade, né? Se locomovendo ali nesse processo. Então, cada veículo ele vai ter também emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, eu vou ter aí ele agravando esse efeito estufa. O efeito estufa, apesar de natural, a gente vai ver aqui, nesse efeito estufa, o ar frio ele vai se movimentar para baixo e o ar quente vai se movimentar para cima. Essa é a dinâmica natural aí dos gases, tá? Do ar, da atmosfera. Só que no efeito estufa eu vou ter esse agravamento. Então eu tenho aqui, dentro da cidade, a grande quantidade de cimento, a grande quantidade de asfalto e eu vou ter um aquecimento maior dessa região. O que vai acontecer? O ar quente ele vai subindo.
À medida que o ar quente vai subindo, o que vai junto com ele? Vai também poluentes. Então, esse ar quente ele vai levando com ele os poluentes da atmosfera e por cima da cidade vai formar uma camada de poluentes. Essa camada de poluentes que a gente vai chamar de smog, tá? Então, smog, que é justamente essa camada de poluentes. Essa camada, ela vai fazer justamente o efeito, né, essa camada de poluentes, justamente o efeito da estufa que a gente vê lá na cantina, o vidro da estufa. Ou seja, dentro da estufa vai ficar bem quentinho mesmo. E aí de fora, o ar mais frio. Então, dentro da estufa ali, dentro dessa smog, a gente vê o ar quente que ele não consegue subir, ou seja, ele não vai conseguir se resfriar. E a gente vai ver, depois da smog, o ar frio, que ele também não consegue sair não consegue ultrapassar essa barreira de poluentes. Então, o ar quente fica preso dentro dessa redoma aqui de poluentes e de fora, o ar frio. Então, a cidade acaba também ficando mais quente, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A inversão térmica também vindo desse efeito, né? Então, eu tenho aqui o smog sobre a cidade. Durante a noite, qual que é o efeito que nós teremos? O ar frio, ele vai descer empurrando essa camada de poluentes para baixo. Então, durante a noite, a gente vai ficar com os poluentes mais próximos de nós também, mais próximos da superfície. Durante o dia, então, quando o sol nasce, ele vai perceber essa camada de poluentes e o raio solar, ele consegue atingir a superfície? Não, ele vai atingir em menor intensidade e até chegar o momento que ele aquecer a superfície para que o ar quente leve essa camada de poluentes para cima, vai passar já algumas horas do dia. Então, eu vou ter o quê? A chamada inversão térmica, como a gente está vendo aqui, diferenciando principalmente o período do dia e o período da noite. Lembrando que as primeiras horas da manhã, a gente vai ter uma grande quantidade de poluentes próxima da superfície, certinho? A chuva ácida, essa camada de smog por cima da cidade, quando acontecem as primeiras chuvas, o que acontece com essas chuvas? Elas vão levar os poluentes da atmosfera, né, para a superfície. Então, a chuva ela vem carregada de poluentes, por isso sendo chamada também de chuva ácida. Tá? Então, uma acidez que pode, inclusive, corroer monumentos da cidade, as estruturas, até mesmo as estruturas de prédios ou de moradias. Tá? Então, essa é a chuva ácida, a chuva cheia de poluentes. Além da chuva ácida, nós temos aí, com também problema atmosférico, nós teremos as chamadas ilhas de calor. Então, principalmente nas cidades, eu não vou ter a maior quantidade de poluentes? Sim, então a temperatura dentro dos grandes centros urbanos vai ser mais elevada. Então, citando como exemplo, geralmente as temperaturas elas vão dar diferença aí, 2 graus de diferença, tá? 2 graus Celsius. Então, citando aqui como exemplo, 34 graus num centro urbano. Aqui em Goiânia, pensa você na praça cívica. O calor muito intensificado por conta do trânsito, por conta do própria cidade mesmo. Tá? Já numa área residencial, 28 graus, então temperatura mais baixa. Numa área com mais elementos da natureza, uma área mais natural, nós teremos a temperatura mais baixa, 24 graus Celsius. Certinho? E o aquecimento global seria essas ilhas de calor, vários centros urbanos no mundo, e o que eu tenho logo? O mundo inteiro se aquecendo, então fazendo aí o chamado aquecimento global. Beleza? Por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? Nós encerramos a nossa aula de geografia, porém não saiam daí, pois após o intervalo tem a aula de língua portuguesa com a professora Daniela. Para você que é estudante da segunda série do ensino médio, e até a próxima, e um forte abraço, gente.